Fabíola, você sabe que numa conjuntura política marcada pela bola dividida, a bola de cristal costuma ficar meio fosca, né? Mas se a direita brasileira tiver um mínimo de juízo, vai usar os próximos 4 anos para produzir uma alternativa presidencial conservadora que não se confunda com o arcaísmo tosco do Bolsonaro. É preciso considerar também que, nas últimas semanas, a Michele Bolsonaro frequenta o noticiário pendurada nas manchetes de ponta cabeça. Ela está mencionada em reportagens que falam sobre o uso de um cartão de crédito em nome de uma funcionária de um senador bolsonarista. Recentemente saíram notícias também sobre uma rachadinha. Essa funcionária do Senado teve um aumento expressivo no seu salário e há funcionários do Alvorada dizendo que parte desse dinheiro ia para a Michele, levado lá em envelopes, dinheiro vivo. Há notícias, isso levou, inclusive, a exclusão de uma promoção que estava sendo providenciada aí, um ajudante de ordens, o coronel Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, estava indicado para comandar um batalhão em Goiânia e teve a indicação desfeita, porque precisa responder a inquérito que corre no Supremo, e neste inquérito investiga-se a suspeita de que este ajudante de ordens sacou dinheiro do cartão corporativo da Presidência da República para pagar despesas pessoais da Michele Bolsonaro. Então, Fabiola, acho que a Michele hoje ela merece mais interrogatório do que votos. Tenho essa percepção, estou percebendo que as coisas se aproximam muito do Bolsonaro, até com a contribuição permanente dele, e diante desse cenário, o que que se vai perceber? Que há, atenção, há necessidade de se impor a prisão preventiva dele, porque ele não para de tramar. Você acha, então, que tá chegando próximo dele? Porque até é curioso, Mairovitch, ontem a gente estava entrevistando aqui o Kassab, Gilberto Kassab, que é secretário estadual de São Paulo, que já foi ministro, é um político muito experiente. Ele, apesar de ver ali uma responsabilidade de Bolsonaro, ele acha dificílima uma prisão. Ele não acredita que até agora, apesar de não ter esse entendimento jurídico, que não tem nada que consiga ligar Bolsonaro a esses atos para que ele vá para a prisão. Você pensa diferente, Mairovitch? Totalmente diferente. A lembrar que o posicionamento do Kassab é um posicionamento político, e o Josias pode observar bem, com relação ao aspecto jurídico, e aqui não é um conselho, apenas uma colocação jurídica. O Kassab poderia entrar no quarto dele, apagar as luzes e pensar na seguinte frase: a quem aproveita tudo isso? Aí ele começaria a enxergar os vínculos que levam a Bolsonaro. Aqui, me parece que um mês após os atos terroristas do dia 8, o cerco está se fechando ao redor do Bolsonaro, muito por conta da própria atuação dele. Então ele tem familiares envolvidos naqueles eventos. Foi encontrada uma minuta golpista com um apoiador de primeira hora dele e que era do gabinete ministerial dele. Você tem agora desdobramentos recentes que te dão conta de como uma aliada na figura, por exemplo, da Carla Zambelli, contratou o Walter Delgatti para orquestrar uma possível tentativa de grampear um membro da Corte Constitucional brasileira. Enfim, uma série de materialidades que apontam efetivamente para o ex-chefe do Executivo Nacional, e, ao meu ver, a situação dele vai se agravando ao passar da hora. O que a gente precisa entender é que o que está em jogo aqui é a credibilidade das próprias instituições republicanas nacionais.
A essa altura, não só o povo brasileiro, mas toda a comunidade internacional está de olho nessas investigações. As pessoas demandam, e assim como a própria sociedade internacional demanda, que exista uma punição adequada, considerando o tamanho da afronta que foi cometida no 8 de janeiro. O Brasil é a segunda maior democracia das Américas, a despeito de algumas leituras que, a meu ver, são um pouco vira-latas, vamos colocar assim, vou utilizar um adjetivo de fácil compreensão. O Brasil tem um peso enorme no mundo. O Brasil é um país que comporta uma democracia fortíssima nessa medida, a gente ainda pode melhorar. Respondendo a tua provocação de uma forma mais objetiva, me parece que sim, Fabiola, a democracia brasileira sai fortalecida desse processo, a despeito da gente ainda ter que endereçar algumas questões correlatas à responsabilidade, a coisas que são absolutamente fulcrais para que a gente siga adiante, mitigando os riscos que a gente tem, que, como o professor Walter muito bem colocou, continuam sendo orquestrados por figuras políticas, por parlamentares, e tudo isso é muito sério, precisa ser endereçado com a energia que o tema requer. O primeiro ponto, e que me parece já uma passada de pano, atenção, uma passada de pano por parte do Aras, diz respeito ao terrorismo, à tipificação desses fatos como crime de terrorismo. Por que o Aras não denunciou esses 600 e pouco por terrorismo, já que os juristas se dividem, uns acham que está tipificado o crime, outros acham que não há tipificação para o crime? Por que o Aras não deixou isso para o próprio Supremo decidir? Então, uma primeira passada de pano e preocupante. Internacionalmente, não há dúvida que, pelo direito internacional, isso é terrorismo. Agora, o segundo ponto, e que também preocupa, é o seguinte: todos perguntam, me param na rua para perguntar, mas escuta, desse pessoal que invadiu, desses denunciados, que o Aras propôs a ação penal, não tem nenhum figurão. Porque cadê o que tem foro privilegiado ou por prerrogativa de função? A questão deve ser vista segundo o entendimento do ministro Moraes. Ele aplicou o artigo 43 do regimento interno do Supremo, ele estendeu a sua análise, a sua visão sobre isso da seguinte maneira: o poder de polícia era do Supremo, a sede foi danificada e, portanto, a competência é do Supremo. É por isso que o Aras, que agora já está em panos de democrata, mas ainda falhou com relação à não tipificação do terrorismo, mas foi por isso que o Aras propôs todas essas 600 e poucas ações penais no Supremo Tribunal Federal. Qual